Voltando à seleção da motobomba, nesse caso aqui, a motobomba que eu selecionei, a bomba que eu selecionei foi o que? Foi essa de é, é, 0,75 cavalos, né? O HP. O modelo aqui é TH16 polegada, né? E ela tem o que? A curva dela é essa aqui. Então, essa curva que ela age, está vendo aqui é o meu ponto que eu quero, meu ponto de operação. Mas está vendo que eu tenho uma folga? Por que essa folga é interessante? Para você não, pra você ter certeza que a bomba vai adequar o seu sistema e que você pode fazer uma perda de carga ali só para alterar ali e ela trabalhar dentro da curva. Você não vai trabalhar fora da curva. Você sempre vai trabalhar dentro da curva. Então você vai ter um amplo aqui, né, cerca de 1,5 MCA ainda que você pode trabalhar ainda dentro do sistema, né? Mesmo que não vai ser algo tão grande, né, não vai ser algo tão ligeiramente grande. Ali você controla no registro, né, do cavalete. Você vem aqui, ó, dá uma controladazinha aqui, né, porque a vazão vai ser um pouquinho maior, se estrangula um pouco aqui nessa região. Seu PN é 60, então esquece, não vai ocasionar sobrecarga, nem vai ocasionar rompimento. A única coisa que você deve se preocupar também não, nem tanto, né? Mas o bom é sempre ter uma válvula ventosa, né, na saída e na entrada, para não ocasionar aquele pressão negativa. Mas com essa pressão muito baixa, é muito complicado, muito difícil acontecer. Mas é sempre bom ter, né, para aliviar o sistema. Então você vai ter o filtro ali, talvez você coloque mais um filtro, aí você tem 1,5 MCA para perder. Nesse caso aqui, ó, quando você colocar o filtro, você pode colocar 3 filtros, uma quantidade maior de filtro para melhorar a limpeza do seu sistema, né? Melhorar também o seu cavalete também, dependendo da forma que você faz o seu cavalete. Se o cavalete for um pouquinho maior, mas não é que isso não vai provocar tanto perda de carga, porque já foi calculado que uma perda de carga localizada. O que você deve fazer é uma regulagem, né? Isso aqui é a perda de carga localizada, né? Esse fator 5 aqui, 5%. Então você deve fazer uma regulagem do sistema, né? Você vai ter aqui seu cavalete, você vai vir aqui, né? Vai regular ele aqui, vai vir aqui e vai regular ele aqui, entendeu? Fazendo essa regulagem você vai ter um pouco maior de perda de carga, né? Uma perda de carga um pouco maior, mas que com certeza vai adequar dentro da curva da bomba, entendeu? Que foi essa daqui que a gente encontrou de 0,75 cavalos, um estágio, né? Um rotor aqui de uma sucção de 1,5 polegadas e um recalque, né? E o recalque aqui, uma entrada de 1 polegada, né? Mais ou menos 25 milímetros, que aí você vai aumentar e vai fazer, né? Virar 50, né? Vai ser aqui, ó, 50. Tudo 50, 50, 50 de diâmetro, 50 de diâmetro, 32 diâmetro 32 e PN 60, tudo de PN 60. Depois tem que fazer, caso você tem que fazer o cálculo mais ou menos do custo que vai ser, né, desse sistema. Quantas linhas laterais, o tamanho, o comprimento de todas as linhas laterais, tem que fazer, né, o custo. Quanto você vai gastar no caso da bomba, né? O quanto você vai gastar de tubulação, de filtro, e por causa de registro e todas as peças que você vai utilizar dentro do sistema. Mas de forma geral é isso aqui, né? No caso é mais ou menos um caso simples, né? Não é coisa tão complexa, porque aqui no sistema a gente não tem uma variação tão grande de pressão devido ao desnível, né? O desnível, como aqui a gente não tem um desnível trabalhando, a gente não tem topografia sendo trabalhada, aqui todas as linhas vão ter praticamente quase a mesma a, a mínima vai ter uma mínima variação entre elas, uma variação bem pouca, e que essa quantidade de água vai com certeza atingir, né, atingir aquilo que a gente quer, entendeu? Atingir aquela quantidade que a gente quer. E com alguns ajustes também, a bomba com certeza vai ser muito bem utilizada dentro dessa área.
além de ser dois setores que ela vai ser utilizada, ela vai estar muito bem dimensionada nessa área, né? Então essa bomba de 0,75 cavalos, que não chega a 1 cavalo, ela consegue atingir, né? Atingir, ela vai conseguir atingir essa expectativa de molhar essa área toda, né? E também ela pode ser utilizada para outros fins, né? Como vão ser só dois setores, dois mini setores, né? Que aqui no caso é uma área de 2.500 metros quadrados, mas que para a cultura do que já é uma área significativa de produção, seria interessante, entendeu? O único porém é que você, ao utilizar uma mangueira de 6.000 micras, você tem que ter cuidado com essa pressão dentro do sistema. Acaba que você tem que fazer o ajuste fino aqui, né? Ajuste fino, ou colocar um outro ajuste aqui de entrada, para que essa pressão não extrapole a pressão de entrada, né? Não extrapole os 10 MCA lá de entrada e que não aconteça uma sobrecarga no sistema, estourando as mangueiras, né? As linhas laterais. É isso que você deve prezar. No tanto é isso, a quantidade de água vai ser 7 e pouco, mas com essas quebras aqui, ainda assim, né? Ainda assim uma pressãozinha a mais que chegará, ainda assim vai alimentar muito bem as linhas laterais, entendeu? Pressão dentro do adequado, a única coisa que deve se preocupar é com a mangueira gotejadora, que ela não pode superar tanto essa expectativa, entendeu? Acaba que você colocando uns 3 filtros, acaba que você vai cessar muito bem essa necessidade, né? Você vai limpar muito bem seu sistema, vai ter uma perda de carga um pouco maior, mas você vai conseguir ter uma pressão eficiente no final de cada linha lateral, né? No final de cada linha dessa daqui. E essa regulagem é feita com o quê? Com as últimas linhas aqui, ó. Essa e essa linha aqui, no caso. Essas duas últimas linhas. Então aí você vai ter um sistema eficiente, né? Aqui o sentido das linhas laterais pode ser trocado, porque o relevo é plano, mas as linhas laterais devem sempre estar em nível, né? Para que não ocorra uma variação de pressão tão grande, porque esse tipo de gotejo não é autocompensante, ou seja, sendo não autocompensante, acaba que a variação de pressão dele aumenta muito e a vazão também vai aumentar muito a variação de vazão do sistema. No mais é isso, né? Mais ou menos a bomba é essa, né? Essa bomba aqui, né? Da TEB, né? Então acaba que é uma bomba de não chega, não ultrapassa R$ 2.000 e que ela vai molhar facilmente essa área, né? Molhar facilmente e vai ter uma vazão muito interessante para a cultura, né? Ela vai molhar muito rápido, bem rápido essa cultura, se você parar para analisar e fazer os cálculos da lâmina. Vai molhar muito bem, porque o gotejo aqui tem uma vazão alta, mas com a pressão de trabalho ela diminui um pouco, né? Que vai ser 1,45 litros por hora. Acaba que quando você tem 1,33 você tem uma vazão muito boa nesses emissores, entendeu? E não vai sobrecarregar esse sistema, ainda tendo um pouco mais de vazão para ser utilizado no sistema, né? Então você pode crescer um pouquinho ainda as linhas, né? Aumentar um pouquinho as linhas aqui, que a pressão vai se adequar bem, você não vai ter uma perda de pressão muito grande e que vai ser com certeza de grande eficiência ainda, entendeu? Utilizando essa bomba, né? Certamente não vai dar, o custo não será muito alto, mas depois eu vou fazer o cálculo de quanto que vai custar, entendeu? Mas aproximadamente, né? E eu vou passar para vocês aqui no próximo vídeo. É isso então, muito obrigado. Um ótimo final de semana, um ótimo dia. Muito obrigado.